A cultura informa, opinião. Pois é, chegando agora nosso colega jornalista, especialista em política. Ele também é comentarista da Rádio Folha e também da Folha de Pernambuco. Falamos com o nosso amigo Edmar Lira. Boa tarde, bem-vindo, Edmar. Boa tarde, Dido. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Caruaru. É uma satisfação estar de volta ao programa. Satisfação é nossa. Bem-vindo, companheiro. O que é que nós temos para esse dia 9 de março de 2022? Muita coisa na política acontecendo. Quanto mais se aproxima, né, dessa janela partidária, muita coisa começa a acontecer, não é, Edmar? É verdade, né? Hoje, né, a gente traz como destaque a movimentação do Miguel Coelho, né, pré-candidato do União Brasil, que essa semana conseguiu um reforço de peso para a sua chapa proporcional. Foi a chegada do deputado estadual Romero Albuquerque, né? O Romero Albuquerque, que é deputado estadual, tem a sua esposa, Andresa Romero, como vereadora do Recife, e que ela também poderá ir para a União Brasil e ser candidata à Câmara dos Deputados. Há uma forte expectativa para essa construção do Miguel Coelho, que tem largado na frente em relação tanto a Raquel Lira, sua adversária, né, no campo da oposição, quanto o Anderson Ferreira, do PL, que também está movimentando-se, né? O Anderson Ferreira anunciou a chegada do Joel da Harpa para o partido, né, para o PL, mas sem sombra de dúvidas a chegada do Romero reforça, né, essa construção que o União Brasil vem realizando para dar competitividade ao projeto representado pelo Miguel Coelho na disputa de outubro. Então, muita movimentação, muita expectativa para essa construção. Os partidos com a abertura da janela partidária, muita especulação também, né? Muita gente jogando informações aí de que uns vão deixar algum partido, né, e depois desmentem. Enfim, está muita expectativa para esse troca-troca, essa janela que foi aberta no último dia 3 e que certamente terá muita novidade até o próximo dia 2 de abril, quando se encerra essa janela. Edmar, eu vi recentemente aqui um outdoor do Miguel, ele dividindo aqui com a deputada lá do Recife. Deixa eu ver aqui, esqueci o nome dela. A Clarissa Thécio. Clarissa Thécio. Isso, o vereador também do Recife, o Júnior Thécio, do Podemos, além do Romero Albuquerque e a esposa dele, a Andresa Romero. Se confirmou essa imagem, a Clarissa, o Júnior, você falou aí do Romero Albuquerque, a esposa também deve estar apoiando também a Andresa Romero, mas no caso da Clarissa e também do Júnior, eles foram confirmados apoiando o Miguel? Veja bem, o outdoor, né, que eu não sei se está nas ruas aí, acho que não, porque eu ainda não vi uma peça do outdoor. Vi uma foto que seria um protótipo com essas imagens, né? O fato é o seguinte: a Clarissa Thécio está em meio a uma disputa muito grande, né? Ela que é bolsonarista convicta, né? Ela tem aí pressão de 3 partidos para que ela faça a escolha do seu destino. Ela tem o União Brasil, que seria o partido que ela tem uma inclinação maior para entrar, mas teria também mais 2 partidos que apoiam a reeleição do presidente Jair Bolsonaro e queriam o seu passe, né? O PL, que é presidido pelo prefeito de Jaboatão e pré-candidato ao governo do estado, Anderson Ferreira, que é o partido do Jair Bolsonaro, e o PP, que é presidido aqui pelo deputado federal Eduardo da Fonte. Todos esses 2 partidos estariam de olho no passe de Clarissa Thécio, porque ela é uma candidata extremamente competitiva, tem uma grande expectativa quanto à sua votação em outubro deste ano, sob o horizonte aí de, naturalmente, ter um resultado, né, extremamente significativo, ter cerca de 200 mil votos. Então, se ela de fato for eleita com 200 mil votos, ela será uma importante puxadora de votos para qualquer que seja o partido. Só que existem 2 questões aí nessa situação, André e Dido. É que
Clarissa ela pode sair, como o Romero Albuquerque também pode. Eles podem trocar de partido, porque se abriu a janela partidária para os deputados estaduais e deputados federais. No caso do vereador, seja do Recife, de Jaboatão, de Caruaru ou qualquer outra cidade, ele só terá direito a essa janela se ele for filiado a um partido que passou por uma fusão. É o caso do União Brasil. União Brasil tinha 2 partidos, o Democratas e o PSL. Eles se juntaram. Então, aqui no Recife, o Democratas elegeu o vereador Alcides Cardoso e o PSL elegeu o vereador Doduel Varela. Então, no caso do Recife, o Alcides Cardoso já anunciou a saída do União Brasil. Ele não será candidato, ele não continuará no União Brasil. Não se sabe ainda qual será o partido, provavelmente o PSDB, mas vai depender do caminho que a deputada Priscila Krause trilhar. O fato é que o Doduel Varela pode ficar ou não se sabe o caminho do Doduel. Mas o que é que eu quero explicar nessa situação? É que só quem tem direito a sair do seu partido no mandato de vereador é quem é do União Brasil. Quem não for do União Brasil, quem for do PP, do Podemos, como é o caso do Júnior de Técio, ele não terá direito de sair sem risco de perda de mandato. E isso atinge diretamente a vereadora Andresa Romero, que está afiliada ao Partido Progressista, e pega também no Júnior Técio. Tanto é que ontem o deputado Ricardo Teobaldo deu uma sinalização de que a gente publicou no nosso blog, de que só abre mão do mandato do Júnior Técio se ele se filiar ao União Brasil. Se ele for se filiar ao PL, por exemplo, ou ao Partido Progressista, ele pode não ter, vai correr o risco de perda de mandato. Se ele não se eleger deputado federal, né, então ele vai ter aí 2 anos ou um pouco mais de risco de perda de mandato. Então, há uma preocupação nesse sentido, porque não há essa janela. Então, não dá para você cravar que o Miguel Coelho, de fato, vai ter todos esses quadros que ele anunciou. Clarissa Técio, Romero Albuquerque, Andresa Romero e o próprio Júnior de Técio, por conta dessas nuances partidárias e do mandato propriamente dito. E Clarissa Técio e Júnior de Técio, eles estão avaliando muito. Por quê? Porque se eles não forem pelo partido de Bolsonaro, eles podem ter um abalo eleitoral muito grande, porque o que vai alavancar a candidatura da deputada Clarissa Técio e do pastor Júnior de Técio, e principalmente a do pastor, é essa vinculação com o presidente Jair Bolsonaro. Se eles não tiverem essa vinculação, podem ter um desfecho extremamente negativo para eles. Pois é, então ainda a gente vendo, né, essa força que o Bolsonaro tem, né, o presidente Bolsonaro, e o pessoal, logicamente, tendo ciência dessa força, vai explorar muito bem a imagem, né, conservadora do presidente. A gente tem visto justamente isso, e a gente entende que isso vai acontecer até um pouco mais, não é, Edmar? Daqui a alguns dias vamos ter mais pessoas justamente aí, assim como tem gente já vinculando a sua imagem aí ao Lula, não é? Isso. Também mais pessoas irão também, lógico, fazer aí o uso da força da imagem do presidente Bolsonaro. Porque na minha avaliação é um caminho sem volta à recuperação do presidente Jair Bolsonaro. Ele está sentado na cadeira. Todos os presidentes que disputaram a reeleição, que foram eleitos, né? Por exemplo, Michel Temer não foi eleito presidente, mas no caso de Lula, Fernando Henrique e Dilma Rousseff, todos eles foram eleitos e acabaram se reelegendo, mesmo tendo dificuldades. Então a gente já vê pesquisas aí que em outrora, alguns meses atrás, eram 20 pontos de vantagem do Lula sobre o Bolsonaro. O Datapoder, na semana passada, apresentou uma queda para 8 pontos percentuais. Quando você considera a margem de erro, essa vantagem pode ser de apenas 4%. Então, não há mais nenhuma dúvida que o presidente Jair Bolsonaro tem todas as condições políticas e eleitorais de renovar seu mandato. Então, diante disso, gera forte expectativa
sobre a imagem do presidente Jair Bolsonaro, sobre quem vai utilizar, até porque o eleitorado do presidente Bolsonaro, assim como o eleitorado de Lula, é um eleitorado cativo e fiel, um eleitorado duro, um eleitorado que tende a votar em pessoas que tenham alguma identificação ou algum alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro. Então, por isso, há muita expectativa sobre essa questão das filiações partidárias, né, de muita movimentação nesse sentido, porque União Brasil é um partido que é resultante da fusão entre PSL e Democratas. Ele é presidido pelo deputado federal Luciano Bivar, que de aliado passou a ser um desafeto do presidente Jair Bolsonaro. Então, isso pode trazer desdobramentos extremamente negativos para os bolsonaristas se trilharem o caminho da filiação à União Brasil. Por isso, a deputada Clarissa Thécio está ainda na dúvida se de fato poderá ir para a União Brasil ou se vai trilhar o caminho do PL. Edmar Lira, estou vendo mais uma matéria, mais uma postagem aqui no blog edmarlira.com, que é a seguinte: Cleiton e Michelle Collins disputarão a eleição pelo PP. Aqui uma foto, eu acredito que é o gabinete, o escritório do deputado federal Eduardo da Fonte, mas o detalhe é aqui um vereador de Caruaru. O Anderson Correia, né, também apoia Cleiton e Michelle? Não tem nada a ver, não. Aí é o seguinte, é que eles estiveram juntos ontem em Brasília, no gabinete do deputado federal Eduardo da Fonte. O Anderson Correia provavelmente será candidato a deputado federal, né, pelo partido, para poder fortalecer essa chapa proporcional do Partido Progressista. E nós tivemos aí a confirmação da candidatura, da pré-candidatura da Michelle Collins à Câmara dos Deputados. Isso é um fato que é novo, porque até então havia uma dúvida se ela seria ou não candidata a deputada federal. Essa informação se confirmou e neutralizou especulações de que ela poderia deixar o Partido Progressista, juntamente com o deputado Cleiton Collins, para se filiar ou ao PL ou à União Brasil. Muita gente estava especulando isso, e com essa informação que foi confirmada para mim pelo próprio Cleiton, acabei de falar com o Cleiton Collins, ele confirmou que fica no Partido Progressista e será candidato à reeleição para a Assembleia Legislativa de Pernambuco, e a deputada Michelle Collins será candidata a deputada federal, a vereadora, no caso, Michelle Collins será candidata a deputada federal, sob a expectativa, né, de os dois serem eleitos em outubro. Mandar um abraço para os ouvintes que estão aqui acompanhando a gente no Facebook da Rádio Cultura. Jusenildo Simões, muito obrigado pela audiência, acompanhando a nossa programação. O Jailton Arruda também acompanhando a gente, obrigado. O Bruno Gomes, muito obrigado pela sua audiência. Vivaldo Cadete também segue conosco desde o começo do programa. Exatamente. No começo do programa, o Edmar falou sobre Miguel Coelho, que largou na frente, né, a coluna da Folha desta quarta-feira tem essa informação, e tem também as curtinhas, né? Lá, Tucanos. A chapa do PSDB para deputado estadual tem se tornado atrativa, comendo pelas beiradas, Edmar? Exato, né? A prefeita de Caruaru, Raquel Lira, que é hoje o nome mais competitivo da oposição nessa disputa de outubro, ela é muito discreta, né? Apesar dela estar muito bem posicionada nas pesquisas, ela não diz que é candidata. Se eu não me engano, ontem, né, ela deu uma declaração aí a vocês que ainda não tinha nada definido, que era o que não era candidato. Exatamente. Então isso gera muita expectativa sobre essa decisão. Eu, particularmente, Edmar Lira, que não sou primo de Raquel, não tenho contato nenhum com Raquel, mas eu posso dizer o meu sentimento. Eu tenho quase certeza que política a gente não pode cravar 100%, mas eu cravo 99,9%. E Raquel será candidata ao governo do estado, apesar dela não se portar muito claramente sobre essa candidatura. Mas se justifica. Por quê? Porque se justifica. Ela está muito bem posicionada, então ela não tem por que se expor agora. Mas ela está articulando nos bastidores essa formação, não só da chapa de federal, como a chapa de estadual. Então, ela está fazendo esse movimento com o objetivo de consolidar uma chapa que já conta com o pré-estadual, né, esse é o tema que a gente coloca lá na curtinha da coluna.
A Débora Almeida, prefeita de São Bento do Una, ex-prefeita, né, que será candidata à Assembleia Legislativa de Pernambuco. Isaías Regis, né? Isaías Regis foi prefeito de Garanhuns, que já foi deputado estadual, então tenta voltar à Alep em 2022. Mas não é só isso, tem a possibilidade cada vez mais provável de Priscila Krause chegar ao PSDB sob o argumento ou a justificativa de ser uma estrela tucana, né? Então, a tendência é que Priscila possa se consolidar aí como um dos grandes expoentes e ser uma das puxadoras de votos do PSDB. Ela teve, Priscila, quase 50 mil votos na eleição passada, mas nessa eleição de 2020, apesar dela não ter sido candidata à prefeitura do Recife, ela teve uma participação muito efetiva na candidatura do partido. Ela foi candidata a vice e foi exposta, né, o tempo todo ali na eleição. Isso faz com que Priscila possa, por essa exposição, se tornar uma candidata com boa perspectiva de ampliar sua votação em relação a 2018, né? E o PSDB é um partido até mais palatável do que era o Democratas, até para um setor mais ao centro, né? Um eleitorado mais ao centro. Então, Priscila, chegando ao PSDB, ela também pode ir para o Cidadania, não se descarta essa possibilidade, mas ela chegando ao PSDB, ela chega na condição de expoente tucana, o que faz com que o PSDB possa não só eleger Débora Almeida, Isaías Regis e Priscila Krause, como outros nomes que estariam cogitando ir para o partido. O partido tem boas chances de eleger de 4 a 5 deputados estaduais, sobretudo por conta dessa partida muito positiva da prefeita Raquel Lira nas pesquisas, que geram uma forte expectativa quanto à sua competitividade nas eleições de outubro. Edmar, a gente agradece a sua participação, os comentários, as informações aqui para a Rádio Cultura, Edmar Lira, do blog edmarlira.com. Forte abraço, amigo. Obrigado, André. Obrigado, Dido. Um abraço para você, para vocês dois, para todos os ouvintes da Rádio Cultura de Caruaru. Sempre uma satisfação falar com vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Forte abraço de Edmar Lira, ele que é jornalista, político, colunista da Folha de Pernambuco, palestrante e comentarista da Rádio Folha também. Então, muito obrigado pela participação.